esse grande amor. Pai amado, Deus querido, obrigado, Deus, pelo privilégio de entrarmos na Tua doce presença. Obrigada, Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos em poder dizer que o Teu amor, ó Deus, um dia nos alcançou, que o Teu amor um dia nos conquistou, que o Teu amor, ó Pai, um dia nos achou. Hoje, Deus, nós estamos aqui por causa deste amor, esse amor que nos constrange, esse amor que nos envolve, esse amor, ó Deus, que nos faz, ó Deus, livres de todo pecado. Deus, que esse amor, ó Deus, venha alcançar cada casa, que esse amor, ó Deus, venha alcançar, ó Deus, a nossa cidade, que esse amor, ó Deus, venha alcançar todo o estado de São Paulo, toda a nossa nação, e que por causa, Deus, deste amor, ó Deus, vidas, Deus, sejam curadas, que por causa, Deus, deste amor, vidas, Deus, sejam salvas. E eu peço ao Senhor nesta noite, visita a nossa nação, visita o Brasil, ó Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, que ela grite nos quatro cantos, ó Pai, desta nação. Deus, que o Teu amor, ó Deus, nessa hora, Deus, venha abraçar vidas, Deus, que estão sofrendo, vidas, Deus, que muitas vezes nessa hora estão até chorando. Alcance, Deus, corações nesta noite, Pai. Deus, de uma maneira especial, colocamos, Deus, cada família, Deus, que está nos assistindo na Tua presença. Deus, que o Senhor, com o Teu amor, ó Deus, envolva os lares nesta noite. Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que sempre tem um escape, que sempre tem uma saída, e que nesta noite, Deus, que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, ó Deus, para que o Teu amor, ó Deus, venha mesmo firmar os corações, para que o Teu amor, ó Deus, venha mesmo mostrar a saída, porque o Senhor é aquele que cuida, Deus, de cada detalhe, Deus, das nossas vidas. Então abençoa, Deus, cada lar, abençoa cada família, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus por mais essa noite, glórias a Deus, porque o amor, ele é a força maior, o amor, ele é a arma mais poderosa, não tem nada maior do que o amor de Deus. O amor de Deus que tem o poder para transformar, o amor de Deus que tem o poder para reconstruir, para fazer novas todas as coisas. E eu louvo mesmo a Deus, porque através do amor do Senhor nós podemos ser curados. Através do amor de Deus, a nossa identidade, ela pode ser enraizada, ela pode ser firmada através do grandioso amor de Deus. Em Isaías 53, Deus, ele revela todo o propósito deste amor. Lá em Isaías 53, nós podemos ali, através dessa passagem, ver que foi o amor de Deus que o levou para a cruz. E eu quero compartilhar com você esse texto de Isaías 53, do versículo 6, 12, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor
foi arrebatado, e de toda a sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo dele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o meu justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós estávamos perdidos, desviados nos nossos próprios caminhos. Mas é tremendo aqui Isaías quando ele nos diz que aprove ao Senhor, que agradou ao Senhor ele se entregar pelas nossas vidas. O Senhor, ele se entregou um dia numa cruz, pela minha vida, pela sua vida, porque ele nos amou. O amor de Deus, através da cruz, ele revela algo maravilhoso, porque foi por nos perdoar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, desviados, cada um no seu caminho. Mas o amor de Deus, ele nos alcançou de tal maneira que ele manifesta através do seu sangue ali na cruz o perdão. E o perdão de Deus é a razão pela qual ele veio para esse mundo. O perdão foi quem trouxe Jesus. É interessante porque muitas vezes nós olhamos apenas para o amor, mas o amor ele veio com o perdão. O amor de Deus, ele foi revelado através do perdão de Deus por nós naquela cruz. Quando Deus ele entrega-lhe Jesus para morrer naquela cruz. Tudo que Deus, ele olhava, era o quanto ele nos queria. O quanto ele queria a nossa vida para ele. Nós somos imperfeitos. Quantas imperfeições. Quantos erros. Nesses dias de quarentena, muitas vezes você dentro da sua casa, às vezes aí, não sei quantas pessoas há dentro da sua casa, mas eu já ouvi tantas pessoas que nesses dias têm falado: eu não suporto mais ficar ali dentro da minha casa, eu não suporto mais estar com as pessoas ali dentro da minha casa. E há uma única razão para isso acontecer: a impaciência, a ira muitas vezes, a falta de perdão muitas vezes, nós não tolerarmos
muitas vezes, acharmos que as coisas só é da maneira que nós queremos, e isso nos leva muitas vezes a vivermos de uma maneira que nós não conseguimos interagir com as pessoas de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. E é desafiador nós entendermos quando o apóstolo Pedro, ele diz ali em Mateus 18, no 21 e o 22, quando ele pergunta ali para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E o texto ele nos diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Desafiador essa pergunta de Pedro para Jesus. Desafiador nós pensarmos nos nossos dias, não só agora dentro das nossas casas, mas na própria igreja, na própria vida da igreja, nós entendermos o quanto é importante nós vivermos o amor, mas o quanto é importante nós vivermos em perdão. E quando Pedro ele faz essa pergunta para Jesus, eu creio que ele ali, baseado na lei rabínica da época, que até 3 vezes se perdoava, eu creio que ele pensou que quando ele diz para Jesus 7 vezes, ele achava que ele estava no lucro, que ele ia perdoar mais, ele ia perdoar 7 vezes. Mas da mesma maneira que a pergunta foi desafiadora, a resposta de Jesus hoje, ela nos desafia muito mais. Porque Jesus, ele responde: olha Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, que desafiadora a resposta de Jesus. 70 vezes 7 significa que o perdão não tem limite. Não tem limite o quanto eu perdoo alguém. Hoje nós vemos às vezes muitas pessoas. Eu estava até conversando com a minha filha e nós falávamos que hoje muitas pessoas elas acham que ela tem a razão e elas brigam, elas defendem às vezes seu ponto de vista, mas às vezes aquela razão ela não está baseada em princípios que possam nortear aquilo que a pessoa pensa realmente. Às vezes a pessoa ela se veste de uma razão apenas porque ela ouve, apenas porque alguém chega com uma notícia para ela, ou ela se detém nas notícias do Facebook e de outras mídias sociais, e aquilo faz com que ela ache que ela tem a razão. E eu quero te dizer que nem sempre nós temos a razão. E quando nós achamos que só nós estamos certos, isso nos impede de ver com clareza a palavra de Deus. Quando nós achamos que tudo que nós fazemos está certo, que da maneira como nós queremos é o certo, sem nos preocuparmos com quem está à nossa volta, isso faz com que nós não consigamos ver com clareza a palavra de Deus. E isso começa a gerar em nós sentimentos contrários à palavra de Deus. Porque quando nós nos tornamos pessoas arrogantes, donas de si mesma, nós vamos ali muitas vezes
é porque as pessoas discordam de nós, porque aquilo que nós queremos impor, muitas vezes as pessoas não aceitam. E aquilo vai se criando barreiras dentro de nós. E nós vamos alimentando sentimentos destrutivos, sentimentos que intoxicam a nossa alma e que nos tiram da presença do nosso Deus. Um desses sentimentos que carrega a nossa alma é o ódio. Todas as vezes que muitas vezes nós sofremos alguma agressão, muitas vezes nós somos ali mal compreendidos e nos sentimos magoados, inferiorizados, e aquilo nós não conseguimos liberar, e esse sentimento ele vai trazendo para nós outros sentimentos, como o sentimento de ódio, de raiva, de ira, e isso começa a aprisionar as nossas vidas. Nós começamos a desprezar o grandioso amor de Deus, que através do perdão se concretizou na cruz do Calvário. E eu quero trazer isso para as nossas vidas nessa noite, que o amor ele é uma arma poderosa. O amor ele é uma arma tremenda que nos coloca nos lugares aonde Deus quer que nós estejamos. Mas a falta de perdão na minha vida e na sua vida, ela é algo destrutivo que nos tira desses lugares. A falta de perdão na minha vida e na sua vida, ela fecha as portas que o Espírito, ele vem abrir na nossa vida. A falta de perdão, ela nos aprisiona em sentimentos malignos. É tremendo quando o salmista, ele diz que na nossa vida, a falta de perdão, ela é como a podridão dos nossos ossos. Nós estamos podres por dentro e nós não conseguimos enxergar. Porque a falta de perdão, ela gera cegueira espiritual. Nós ficamos cegos para a verdade. Nós ficamos cegos. Nós não vemos a palavra com uma clareza. E nós começamos a andar em trevas. Em 1 João 1,7, a palavra nos diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A falta de perdão, ela traz sentimentos de trevas na nossa vida. Ela faz com que o nosso espírito, ele gere uma malignidade, uma maldade, e nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes nós agimos com as pessoas, nós agimos com os sentimentos tão ruins, sentimentos mesmo de vingança, sentimentos mesmo de armar situações para as pessoas. E nós não enxergamos. Nós achamos que na nossa razão nós estamos certo. Por causa de algum deslize, às vezes por alguma palavra maldita que a pessoa não se colocou direito, não falou da maneira certa e você também não interpretou. E aquilo você permite que aquilo entre no teu coração. E aquilo vai trazendo coisas destrutivas para a tua vida. E aqui em 1 João ele diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. Se eu tenho andado na luz de Cristo, se eu tenho andado na luz da palavra, isso vai gerar na minha vida comunhão. Isso vai gerar na minha vida
perdão. Eu vou conseguir perdoar o meu próximo, eu vou conseguir perdoar o meu esposo, eu vou conseguir perdoar a minha esposa, os meus filhos, eu vou conseguir liberar situações que estavam ali me aprisionando. Porque a luz, ela vem para romper as trevas. A luz, ela vem para romper toda malignidade. A luz, ela vem para romper toda maldade. A luz, ela vem para trazer visão. A luz, ela vem sobre nós para nos fazer enxergar aquilo que eu não consigo quando eu estou ali aprisionada na falta de perdão. A luz, ela vem para a minha vida e para a sua vida, para iluminar situações que estão ali ocultas, obscuras, mal resolvidas, situações que nós não queremos enfrentar, que nós simplesmente agasalhamos dentro do nosso coração, permitindo que aquela situação trouxesse tantas coisas ruins para nós, mas muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer, muitas vezes nós somos orgulhosos e preferimos ficar presos. Mas eu quero trazer para você a revelação da palavra de Deus, que nos diz que a luz, ela vai gerar a comunhão. E que a luz do Senhor, ela vem para romper todas as trevas nas nossas vidas. O ódio no nosso coração, ele expressa apenas a maldade. E nós vamos enchendo o nosso coração. E a palavra de Deus lá em Mateus 12:34, ela nos diz, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando nós permitimos que a raiva, o ódio, a falta de perdão domine o nosso coração, são essas palavras que irão sair da nossa boca. A nossa boca, ela só vai proferir palavras maldizentes, palavras. A nossa boca, ela só vai trazer a ira que está dentro do nosso coração. Mas Jesus, com a sua luz, ele veio para romper todo esse processo na nossa vida. E a luz do Senhor, ela vem para romper a nossa vida. Ela vem para romper aquilo que aprisiona. Eu quero que nessa noite você entenda o que é a falta de perdão na minha vida e na sua vida. O que a falta de perdão ela faz com as nossas vidas. A primeira coisa é que a falta de perdão ela nos tira da presença do Pai, o direito de filhos. Nós ficamos órfãos espiritualmente. A falta de perdão, ela traz a orfandade espiritual. Ela nos tira o lugar de adentrarmos na paternidade de Deus, de nos tornarmos filhos e sermos semelhantes a Ele, para nos colocar em um lugar de orfandade espiritual. Lá em Mateus 18, Jesus ele traz aqui para nós algo tremendo quando ele conta ali a história de um credor que devia uma quantia para o seu senhor, e aquele senhor vem ali cobrar aquela quantia, e aquele homem ele se humilha e ele pede para que aquele senhor o perdoe. E ele recebe esse perdão. Ele recebe esse perdão quando ele clama
por misericórdia, quando ele clama por compaixão. E Jesus, ele continua essa história, e ele diz que aquele rapaz ali que tinha sido perdoado, ele sai da presença do seu Senhor, e ele se encontra com alguém que também devia para ele. Devia uma quantia muito menor, mas devia para ele. E esta outra pessoa, da mesma maneira, clama, pede por misericórdia, pede por perdão. E aquele homem que havia recebido o perdão, ele não perdoa. Ele não perdoa. Ele prefere que aquele seu credor fosse mandado para a prisão ao perdoá-lo. E o rei daquele homem fica sabendo disso. E o que acontece com ele é o que eu quero que você entenda nessa noite. Porque todas as vezes que nós não perdoarmos alguém, da mesma maneira nós também somos lançados em uma prisão. E em Mateus, Jesus ele relata, e no verso 32, ele completa dizendo: então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive eu misericórdia de ti? Jesus, ele vem e ele questiona aquele homem que havia sido perdoado. Ele diz: olha, você foi perdoado, você clamou por clemência, você pediu por misericórdia, e você recebeu o perdão. Não deverias tu, da mesma maneira, perdoar o seu conservo? E é essa pergunta, depois que nós lemos Isaías 53, aonde diz que ele, por amor, nos perdoou, ao ponto de se entregar para morrer numa cruz. Ao ponto dele ter sido levado como um cordeiro mudo, como um cordeiro que é levado para o matadouro. E aquilo trouxe alegria para Jesus, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E da mesma maneira, Jesus, ele nos confronta nesta noite. Ele fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai, da mesma maneira, é que eu perdoe. A vontade do Pai, da mesma maneira, é que eu perdoe aquele que tem ofendido a minha vida. É tremendo quando Jesus, ele revela o perdão como uma condição. Ele vem aqui como uma condição. Você recebe o perdão se você também perdoar. Por isso que eu te disse que a falta de perdão, ela nos tira do lugar da paternidade e ela nos leva para o lugar da orfandade. A falta de perdão, ela nos tira do lugar da paternidade de Deus e nos leva para o lugar da orfandade. Jesus, ele manifesta tudo isso aqui de uma maneira linda. E quando Jesus, ele lá em Mateus 6,14, ele mostra essa condição quando ele diz assim, lá em Mateus 6, o verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E porém, não perdoando aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará.
É uma condição. Jesus, ele coloca aqui quando ele ensina a oração do Pai Nosso. E quando nós dizemos ali: Deus, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar na seriedade que Mateus 6 traz? E perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado. Olha a seriedade. A seriedade de nós estarmos falando algo para Deus. E muitas vezes nós não estarmos fazendo, nós não estarmos praticando. É muito sério. Essa palavra, ela é muito séria. Essa palavra para nós, ela traz um peso espiritual muito grande. Porque se eu não perdoar, eu também não tenho o perdão de Deus. E eu quero desafiar você nessa noite. Eu não sei o que prende a sua vida. Eu não sei quais são as ofensas, quais foram as agressões, mas eu quero te dizer que todas as vezes que nós não perdoamos, nós somos aprisionados, nós estamos em uma prisão, como aquele homem que ali não perdoou, e Jesus e o rei ali chamando ele, chama de servo mau. E a Bíblia diz que ele é lançado na prisão. E ele é atormentado por verdugos. Que em outra tradução nós podemos dizer que ele era atormentado por demônios. E aquele homem foi lançado em uma prisão. Traga isso para o teu coração. A seriedade da falta do perdão. Que quando eu não perdoo, eu sou encarcerado. Eu sou colocado em uma prisão. Eu sou impedido, porque uma pessoa que está prisioneira, uma pessoa que está numa cadeia, que ela está numa cela, que ela está encarcerada, ela fica impedida de viver a sua vida normalmente. A vida dela para. Essa é a verdade. Quando nós não, a nossa vida para. Nós estamos presos, nós estamos encarcerados e nós estamos impedindo o fluir de Deus. Nós estamos impedindo que nós venhamos crescer na presença de Deus. Nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida. A falta de perdão, ela nos impede de vivermos novidades de vida. A falta de perdão, ela nos impede de vivermos a comunhão, de vivermos o amor. Hoje, na devocional do pastor Rode, ele até falou sobre o corpo de Cristo. E eu estava refletindo ali naquela devocional, nesta palavra, e algo tremendo, que o corpo de Cristo, ele precisa de um encaixe para ele sobreviver, para ele estar de pé. O corpo, ele precisa do ajuste, ele precisa do amor, e o amor é a essência do corpo. O amor é a essência que faz com que o corpo traga o amor fraternal, para que o corpo ele traga as características de Jesus. Não tem corpo bem ajustado, não tem corpo totalmente ligado, se há a falta de perdão. Você imagina aí comigo um corpo onde os membros não se olham. Imagina comigo
Um corpo aonde os membros não se preocupam um com o outro, não se preocupam em amar, em perdoar. Não há ajuste, não há liga, não há as características da luz de Deus que gera comunhão. Nós somos corpo, nós somos o corpo, nós somos a igreja de Cristo, a noiva. E esse tempo é tempo de nós trazermos os adornos para a noiva. Esse tempo é o tempo da noiva de Cristo, ela ser adornada com cura, com vestes novas. E que venhamos a refletir nessa palavra nesta noite. Que venhamos refletir em tudo aquilo que Deus, Ele quer tratar com as nossas vidas. Esse tempo eu creio que é um tempo de tratamento muito grande para a igreja. Porque a igreja de Cristo, ela não pode ser mais a mesma. Mas a igreja de Cristo, ela precisa ser curada, lavada, remida. Foi para isso que Jesus, ele morreu na cruz, para remir a sua igreja, para torná-la uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga alguma. Como que eu posso dizer, lá em 1 João, nos diz isso de uma maneira muito linda. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu irmão, que eu vejo todo dia? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não consigo perdoar? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, se a luz não está em mim, mas eu permito as trevas me cobrir com sentimentos horríveis, com sentimentos malignos? Esse é o tempo da igreja se levantar, uma igreja forte, uma igreja sarada. Esse é o tempo. Tempos e tempos nós temos orado por um avivamento da igreja. E muitos esperando um avivamento coletivo juntos. Mas eu quero te dizer que o tempo do avivamento é esse. O avivamento de casa em casa. Casas estão sendo avivadas. Casas estão sendo levantadas, curadas, saradas. Avivamento. Esse é o tempo do avivamento. Avivamento começa de dentro para fora. Vai vindo de dentro aquilo que está lá dentro, como um sepulcro caiado, sujo, água parada. Deus, Ele quer nos limpar por dentro. Ele quer tirar toda sujeira, Ele quer tirar toda raiva, todo ódio, toda ofensa. Eu tenho que entender os propósitos de Deus para esse tempo. Esse é o tempo de cura, meu amado. Esse é o tempo de restauração. Este é o tempo do Senhor, aonde nós, através da palavra, iremos ser limpos. No Salmo 103 diz assim: é Ele quem perdoa todas as iniquidades e que sara todas as enfermidades. É Deus que perdoa todos os meus pecados. É Deus que perdoa tudo aquilo dentro de mim que gera falta de perdão. E a falta de perdão, ela adoece o nosso físico. Muitas pessoas com doenças no seu físico, porque não conseguem perdoar. Muitas pessoas com dores, até com câncer, porque não conseguem perdoar. Estão se arrastando, porque não conseguem perdoar.
mas é o Senhor, através do Espírito Santo. Eu quero te dizer que é o Espírito Santo de Deus em nós, que gera o poder em nós, para que nós venhamos liberar outras vidas. É o Espírito Santo que nos capacita a perdoarmos. Mas o segredo do perdão é que ele não é um sentimento. Eu não vou sentir, não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão de obediência, por obedecer a palavra, porque a palavra ela me diz que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Então eu decido perdoar, eu decido liberar outras vidas. E quando eu faço isso, eu que fui agredida, eu sou tirada do cárcere. Quando eu perdoo, eu sou beneficiada. Quando eu perdoo, eu sou liberta. Eu sou tirada da prisão aonde eu estava. Eu que fui agredida, quando perdoo, eu sou livre. Que você traga isso para o teu coração nessa noite. Que quando você perdoa, é você que vai ficar livre. É você que vai sair da prisão. E que você escolha nessa noite perdoar. Perdoe. É tremendo quando Jesus, ele fala acerca dos nossos inimigos. É tremendo quando ali em Romanos 12, Paulo ele diz que é para nós pagarmos o mal com o bem. Atitude. Atitude. Atitude de quem aprendeu a perdoar. Atitude de fazer o bem, mesmo para aqueles que te perseguem. Davi, ele era perseguido ali por Saul. Saul lançava flechas em Saul. Mas Davi, o coração de Davi, ele trazia dentro de si o louvor. E através daquele louvor que Davi trazia dentro do coração dele, mesmo Saul lançando flechas nele, ele conseguia, através das características dele, porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia aplacar toda a fúria, toda a raiva, todo sentimento de inveja, todo sentimento de raiva de Saul com a vida de Davi. E que o teu coração, ao invés de carregar flechas, ele traga o que Davi tinha dentro dele, que era a sua harpa, que era a sua adoração. Nós somos fruto do perdão maravilhoso do Senhor. O Senhor escolheu nos amar e nos perdoar. E hoje nós somos fruto desse perdão. Você é fruto do perdão de Deus. Olha que coisa maravilhosa, sem igual. Você é fruto do perdão de Deus. Ele te ama. Ele ama a tua vida com todas as imperfeições. Ele te ama do jeito que você é. E Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as enfermidades. Escolha também perdoar nesta noite. E eu quero orar com você. Eu quero que aí na sua casa você se lembre. Que você agora olhe para dentro de você. Nós estamos num tempo de vivermos a verdade. Nós estamos no tempo de vivermos a humildade, a simplicidade, de nos humilharmos diante do nosso Deus. Que você nessa noite coloque o teu coração diante do Senhor. Não esconda nada. Não esconda. Não esconda. Mostre as suas feridas para o Senhor. Mostre aquilo que tem afligido a tua alma, no rancor, no ressentimento. Mostre para o Senhor. Permita Ele curar o teu coração nesta noite.
Querido Deus, obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, que trouxe o perdão. Obrigado pelo teu amor que revelou a graça do Senhor, ó Deus, maravilhosa sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai, que um dia nos encontrou da maneira que nós estávamos, do jeito que nós estávamos, perdidos, feridos, machucados. O Senhor nos encontrou e o seu amor nos abraçou. O seu amor, ó Deus, Ele trouxe uma perspectiva nova de vida, de sonhos. E que nessa noite, Deus, o Senhor, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, toque em tantas vidas, Pai. Tantas vidas que têm se sentido amargurada. A falta de perdão tem trazido uma amargura tão grande. A falta de perdão, ó Deus, tem trazido uma solidão tão intensa. Mas que nesta noite, Deus, o Senhor traga, Deus, o toque do Senhor que cure os corações. Que o Senhor venha mesmo envolvendo, Deus, cada coração. Para que o milagre poderoso do Senhor, ó Pai, que é a capacidade de perdoar, encha a nossa vida, Deus. Que não venhamos ser mais os mesmos, mas que com sinceridade, que com integridade, nós possamos, ó Deus, perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Deus, que o Senhor nessa noite cure corações, que o Senhor liberte vidas, que o Senhor traga para fora vidas, Deus, que estavam enclausuradas, aprisionadas. Liberta mente, liberta coração, rompa, Deus, com toda a cadeia do inferno que tem aprisionado o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, Deus, nesta noite, Deus, muitas vidas, Senhor, recebendo a paternidade novamente, recebendo o mesmo direito de filho, Deus, sendo perdoado e perdoando, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, Ele abençoe imensamente a sua vida nesta noite, e que você possa mesmo olhar para o Senhor, porque Ele é a força, Ele é a força que nos faz caminhar, que nos faz perdoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite, no nome de Jesus.